Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que diz assim: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Queridos, como é raro e precioso a moderação. Vemos aqui o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, o fez por último, para que ele não se preocupasse com nada, a não ser usufruir aquela abundância, compartilhar aquela abundância. Mas o homem pecou, por isso a terra ficou estéril e produzindo muito pouco, com o suor do rosto, com escassez. Mas agora vem o Senhor e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lá em João 10:10. Essa abundância tem a ver com resgatar a comunhão com Deus, imagem e semelhança, a paz, a alegria, o amor, a capacidade de ter o mesmo desempenho. Jesus diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, e também uma vida de vitória sobre os efeitos da queda. Aqui está 2 Coríntios 9:8 dizendo que o Senhor nos dará sempre em tudo, amplamente, para as boas obras, não para a avareza. Então é o propósito de Deus a prosperidade para os seus filhos. Isso está muito claro aqui nesse versículo. Agora, o que nós precisamos resgatar é a moderação. Em 2 Coríntios aqui mesmo, capítulo 8, versículo 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nós vemos sem dúvida, amados, que Jesus não se fez pobre espiritualmente. Aqui 2 Coríntios capítulo 8 e 9 fala de contribuições financeiras. Jesus deixou seu trono de glória e nasceu na manjedoura. Sabemos que Jesus levou toda a maldição. A Bíblia diz em Provérbios que a pobreza é a destruição do pobre. Então Jesus se fez pobre financeiramente para levar a pobreza na cruz. Sabe, existem coisas que Jesus fez para nosso exemplo, mas existem coisas que ele fez em nosso lugar. Ele levou as nossas enfermidades. Lá no Getsemane, quando ele suou lágrimas, gotas de sangue, ele levou a angústia e ele levou a miséria, a escassez, e ele levou o domínio do pecado. Ele levou as maldições que estão escritas lá no Deuteronômio 28. Sem dúvida podemos ver claramente que é o propósito de Deus a prosperidade para os seus filhos. Mas qual é a fonte da prosperidade? Aqui 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus na cruz, ele não levou apenas enfermidades, não levou apenas o pecado, ele levou a pobreza. É importante compreendermos a fonte da prosperidade. A fonte da prosperidade é o Senhor Jesus. Ele não é apenas fonte de salvação, de cura divina, mas ele é fonte de prosperidade. Quando Israel foi tomar uma terra, ele diz: olha, eu vou dar a vocês uma terra que vocês não araram, que vocês não plantaram, de presente. Então, tão certo como a salvação é um dom, é um presente, a prosperidade é dom de Deus, é um presente. A prosperidade não é uma conquista, não é uma recompensa que nós merecemos, não. Em Adão, a miséria, a escassez, mas em Cristo a prosperidade, a provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, quando nós compreendemos que a fonte da prosperidade é Jesus, não é o que nós semeamos, mas o que ele semeou na cruz. Ele levou a miséria e deu-nos o dom de sermos salvos, santos, cheios do Espírito Santo, curados e prósperos. Isso vem da fonte. Salmo 87:7 diz: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Nós não podemos pensar que Jesus nos remiu da doença, que ele nos remiu do pecado, mas não nos remiu da escassez. Ou seja, que o sacrifício dele foi incompleto, né? Muitas pessoas dizem: olha, nem eu posso repreender o devorador, só o seu dízimo. Isso é levar nós debaixo da lei, é colocar na expiação de Cristo limites, é dizer que Cristo não nos redimiu. Amados, em Cristo você não está em débito diante de Deus, você está em crédito. Como filho, você não deve nada a Deus. O que você semeia na obra missionária é para galardão.
É uma boa obra de filho, já sabendo que em Cristo é salvo. Nós somos salvos por Cristo e nada mais. Não podemos acrescentar à salvação outras coisas, inclusive o dízimo. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando o povo debaixo da lei, debaixo de maldição, como diz em Gálatas 3:10. Aí você tira o povo, leva para Malaquias 3:10, que fala que se não devolver o dízimo está amaldiçoado, e você leva para Gálatas 3:10, que diz que aqueles que se colocarem debaixo da lei estão amaldiçoados. Que colocar debaixo da lei é tentar ganhar o favor de Deus pela obediência da lei. A obediência da lei no Espírito, você fazer a vontade de Deus no Espírito como filho, tem galardão, amados. Você fazer a vontade de Deus, os preceitos de Deus, você dar 10% por amor ou dar o que você propôs do seu coração, isto agrada a Deus. Isso tem recompensa e galardão e multiplicação. Mas quando você faz isso debaixo da lei, porque senão você perde a salvação, porque senão você é amaldiçoado, porque senão o devorador vem, isto é uma loucura. Isto é uma crise teológica grave. O que nós estamos vendo, sem dúvida, que quando a pessoa diz assim, sabe por que eu sou próspero? Porque eu sou dizimista. Ele está fazendo da prosperidade dele a fonte o quê? As obras dele. Qual que é o fundamento aí? É a minha obra. Lembra daquele homem que diz, eu devolvo o dízimo porque eu oro, porque eu jejuo? Ele estava confiando nas suas obras. E aquele que confia nas suas obras é maldito, é amaldiçoado. Fazer boas obras tem galardão. Mas confiar nas boas obras tem maldição. Que bom que a pessoa contribui na obra de Deus por amor, com alegria, mas não se glorie nisto, se glorie no sangue de Jesus. Não faça disso uma fonte, não faça disso a tua confiança. É porque eu dei esse dinheiro que Deus é obrigado a me prosperar. Não, meus irmãos. Aqui 2 Coríntios 8:9 diz que a fonte da prosperidade é Jesus Cristo. Ele nos remiu todas as áreas foram incluídas no seu sacrifício. A área financeira não ficou para ser redimida com nossa oferta, não. Não, meus irmãos, não ficou descoberto nenhuma área. Jesus nos abençoa em tudo, diz Efésios 1:3. Então essa ideia louca de que Jesus nos salva tudo, menos na vida financeira. Interessante, né? Os pastores disseram, Jesus redimiu de tudo. Tudo é gratuito, menos a área financeira. Se você não semear, você não colhe. Irmãos, nós não colhemos o que nós semeamos. Nós colhemos o que Cristo semeou na cruz do Calvário. Nós vivemos debaixo das obras de Cristo. Nós nos gloriamos na obra de Cristo. E o que hoje nós semeamos como filho, nós apenas devolvemos com alegria, com amor. Isso é outro assunto, irmãos. Isso tem nada a ver com salvação, com devorador, com lei. Isso é um ato de amor pela obra missionária para que ela avance. Se nós fazemos isso com alegria, com moderação, aí nós alcançamos sabedoria. Porque nós temos um extremo de pessoas aí que elas se veem forçadas, elas fazem por necessidade, na marra, elas fazem debaixo de culpa, tem que dar, porque se não der eu perco a salvação, porque o devorador, porque o pastor, sabe essa coisa meio doida? Esse é um extremo. E outro extremo é, já que eu sou filho, já que eu sou justificado pela graça, eu não vou dar nada. Irmãos, isso significa que você não ama a obra do Senhor. Quando é para fazer espontaneamente, por amor, você diz, então eu não vou dar nada. Então aí revela o coração. Que nem um marido dissesse para a esposa assim, você só me beija quando você quiser, não vou te cobrar, não vou te culpar, não vamos acabar o casamento. Ela fala, só quando for espontâneo? Então, aí ela nunca mais beija ele, entende? Aí demonstra o quê? Que se for livremente, eu não amo. Agora se for forçado, perdeu o casamento, perdeu o cartão de crédito, perdeu o dinheiro, se for uma coisa cobrada, aí ela vai lá e beija mecanicamente. Que coisa doida, né, irmãos? Pessoa que só funciona empurrando, só sob pressão, só no cabresto, só debaixo de devorador, só debaixo de culpa, só debaixo de condenação ou de prêmio, né? Faz essa campanha, dá esse dinheiro, Deus vai dar aquilo. Sabe essa ideia meio doida de comercial, de evangelho anátema? Jesus fez uma zoag e expulsou do templo todo tipo de comércio e disse, não haja venda na minha casa, né? Então, nós vemos um extremo de uma multidão aqui, do lado de cá, que está aí fazendo comércio na casa de Deus, ou que está dando por avareza, por ganância, dando por medo, por necessidade. Mas Deus ama o que dá com alegria. Então, quando nós resgatamos uma comunhão com o Senhor e compreendemos que Ele nos ama e que outras pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e damos com alegria, por amor, e nós começamos a semear já como filhos. Não é computado isso para salvação, viu? Não é computado isso para repreender o devorador, não. Porque se o devorador
não foi destruído na cruz do Calvário, então o devorador, ele é mais forte que o sacrifício de Cristo, porque Cristo nos redimiu de tudo, mas na área financeira ele não redimiu. Isso é uma coisa muito doida, irmão, é uma coisa muito louca. A gente fala assim, não, o devorador é um anjo de Deus para destruir tudo do cristão que não der dinheiro na obra do Senhor. Irmãos, isso é uma coisa completamente maluca. No Novo Testamento se fala em dízimo 3 vezes. E nenhuma delas é para a igreja. Uma de Jesus fala com o sacerdote debaixo da lei, diz, vocês deviam continuar devolvendo o dízimo, como para a nação de Israel, mas vocês deviam ter misericórdia. A segunda vez lá em Lucas ele fala, olha, porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu jejuo. Jesus nem olhou para ele, né? Esse aí era um fariseu. E a terceira vez fala que se dava dízimo na tribo de Levi, agora mudou, nós somos de Judá, nós recebemos. Então nós em Cristo nós recebemos, amados, gratuitamente o crédito diante de Deus. Você não deve nada para Deus, você não tem que dar nem um centavo para ser salvo. Irmãos, nada se acrescente ou está consumado. Você não tem que fazer nada para ser salvo, para ser abençoado. O que você faz tem galardão como filho, você faz já salvo e já abençoado, com gratidão, com amor, com alegria, aí sim. Agora, para ser salvo ou para ser abençoado, você está pisando no sangue de Jesus e dizendo que o sacrifício de Cristo foi imperfeito. Isso é uma coisa muito louca. Então precisamos da moderação de pessoas que tenham clareza de que em Cristo eles são filhos, são herdeiros. Eles têm crédito diante de Deus. Então essa ideia que se prega em muitas igrejas aí, elas estão ensinando o povo errado a dar. Não tem nada errado de dar na obra do Senhor. Não tem nada errado de contribuir na obra do Senhor. Mas a maneira como eles estão pedindo, a maneira como eles estão forçando que está errado. As pessoas falam assim, eu não vou dar nada na obra do Senhor, eu vou dar para os pobres. Irmãos, mesmo que você dê tudo para os pobres. Qual que é a maior necessidade do pobre? É ouvir o evangelho. Então mesmo que você dê cesta básica com tudo que você quiser dar, mas se não tiver um lugar onde está pregando o evangelho, onde ele seja salvo, a maior obra não é dar dinheiro para os pobres, mas é dar o evangelho. Judas falou, tire da bolsa e dê para os pobres.